Hoje, boa tarde. Hoje, dia 9/5/2017, abro essa reunião da CPI, do Tampa Buraco, e hoje, como convidado para a mesa, veio o superintendente, ex-superintendente do DAERP, Tony Elson, por favor. Depois eu convido o senhor, tá? Essa CPI, ela foi aberta em 2014, devido aos trabalhos do Tampa Buraco, do DAERP, de uma empresa que fazia os reparos. Quando a empresa ia lá, o DAERP vai lá e faz os remendos onde tem os vazamentos. Essa empresa, ela ia para fazer os reparos no local onde eram feitos os reparos. E vendo algumas irregularidades, eu pedi uma informação do DAERP sobre pagamentos, seria uma planilha sobre pagamentos que seriam feitos sobre medidas. O que acontece é que, vendo a qualidade, já me trouxe sim, porque às vezes fazia serviço 2 vezes no mesmo período, às vezes no meio do mês. Então, eu tive a curiosidade de saber se estavam pagando 2 vezes o mesmo serviço. E constatei por essas medidas, fui em loco, com essa planilha de pagamento, eu fui em loco para estar fazendo as medidas, onde constatei várias irregularidades nos valores pagos. Tentei uma CPI aqui na Câmara Municipal, como havia uma base da prefeita muito intensa, seria uma base maior, não consegui, tá? Alguns vereadores protegeram essa empresa e esse serviço que estava feito no DAERP e não deixou que passasse essa CPI aqui na época, ela ficou arquivada no momento. E, dando início a esses trabalhos, eu vi que não conseguia, entrei com uma ação popular. Deixei a CPI, ela só foi aceita para ficar parada, porque tinha 5 CPI em andamento. Eu entrei com ação popular na Justiça para estar verificando, para a Justiça entender. E o que acontece? Paguei um engenheiro por essas medidas, paguei do bolso um engenheiro para que ele fizesse assinatura dos locais onde foram feitas as medidas que estavam irregulares. Alguns lugares foram feitos 4 metros e pago 40 metros. Outros foram feitos 7 metros, pagou 13. Outro lugar, 2,20 metros, pagou 20. E a Justiça entendeu e me concedeu um perito para fazer para ir constatar essas medidas e fazer uma perícia. E quando o perito fez essas perícias que levou para a Justiça, deu um laudo de que foram pagos 282% a mais, ou seja, foi tirado do dinheiro público e pago 3 vezes, ou fez uma vez e pagou 3 vezes. Isso está correndo na Justiça e como convidado hoje, eu convidei o ex-superintendente Tony Elson para que ele desse umas explicações sobre uma sindicância interna que ele abriu no mês de novembro para dezembro. Foi aberta uma sindicância interna para mandar para a Justiça uma apuração do que estava acontecendo lá dentro. O DAERP abriu essa sindicância. Nessa sindicância comprovou que realmente essa empresa estava lesando a cidade e a gente conseguiu constatar isso também lá, o superintendente constatou isso também lá no DAERP. Então, eu pedi para que fosse, convidei o
superintendente Tony Elson, para que ele viesse aqui para dar algumas explicações por que foi constatado que realmente essa empresa estava lesando a cidade e para a justiça não entendeu por que, no meu caso, a pergunta que eu tenho para o Tony Elson, para que ele dê uma explicação, primeiramente, superintendente Tony Elson, quando o senhor foi nomeado na autarquia do DAERP? Oi. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui, também quem nos assiste. Vereador, eu fui nomeado agora, na segunda vez, no dia 1º de setembro do ano passado, de 2016. O senhor sabe que era para responder sobre esse processo administrativo de uma sindicância interna do DAERP, que foi o convite do senhor a essa CPI. A empresa Matará entrou com pedido de fornecimento de certidão de inteiro teor no dia 18/11, conforme o protocolo, o que foi negado pelo DAERP para Mataraia. No dia 18, ela pediu o protocolo de tudo que estava dessa sindicância e foi negado. Não, da sindicância não foi negado, foi autorizado a verificação, não teve pedido negado a Mataraia. Deixa então eu contar um pouquinho da história, só para a gente chegar nesse ponto aí. Quando eu assumi o DAERP, agora em setembro do ano passado, esse processo todo já acontecia, já estava rolando. Então isso foi uma denúncia do vereador Paulo Modas e alguns outros vereadores que o acompanharam e assinaram junto a esse pedido. E isso foi para a justiça. O vereador acompanhou, e ele contou um pouquinho da história agora, que ele pagou do próprio bolso alguém para ir verificar, constatou irregularidade, mas ele inclusive saiu no jornal, junto com outros vereadores, acompanhando um perito judicial que o juiz nomeou. O juiz nomeou esse perito que foi até em loco e constatou irregularidades. Então, esse processo, isso foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa que quanto à quantificação, quanto a o que foi medido e pago e o que foi realmente executado. E tem uma segunda etapa que ainda não foi julgada, nem vista, que é quanto à qualidade. Em relação à qualidade dos serviços feitos, isso ainda vai ser periciado, avaliado e tomar as devidas providências. Porém, quando você constata, quando o juiz, através da nomeação de um perito, constata irregularidades e ele aponta isso, o DAERP, antes de mim, inclusive, abre um processo interno de sindicância. O processo de sindicância chegou ao fim ainda no período que eu não estava. E logo, na sequência, eu entrei. Então, quando eu assumo, eu já pego o constatado pelo perito judicial irregularidade, mesmo não tendo a outra da qualidade, já havia sido constatada irregularidade quanto ao quantitativo. Já havia uma sindicância aberta, e essa sindicância, ela prova ou constata erros internos, erros que realmente foram medidos a maior. Então, para não haver um crime até de prevaricação, eu tive que tomar providências. Então, eu dei prazo para a empresa para suas alegações iniciais. A empresa fez as alegações iniciais, colocou as justificativas, e essas justificativas que foram feitas foram encaminhadas à AJUR, que é a assessoria jurídica, e foram encaminhadas ao departamento de engenharia, ao diretor técnico, a diretoria técnica. Essas duas diretorias por onde passaram o processo não aceitaram as alegações iniciais. Tudo bem, vereador? Boa tarde. Então, elas não aceitaram as alegações iniciais. Não aceitando as alegações iniciais, tudo isso consta do processo que foi encaminhado à Câmara já, não aceitando, então nós demos prazo para a empresa, para a sua defesa prévia, porque se ela não fizesse a defesa prévia dela, assim a gente ia tomar as providências que estavam no contrato. E a empresa, no período onde ela deveria fazer a sua
Defesa prévia ela não fez. Ela não apresentou a defesa prévia dela. Então, aí nós tomamos as providências de cancelamento do contrato e de multa à empresa. Então, mandamos multar o que estava previsto no contrato com ela, de até 20% do valor do contrato. Depois disso, a empresa, sim, tomou providência de ir à justiça e pedir prazo. E o juiz plantonista, que não era o juiz que vinha acompanhando esse caso, o juiz de plantão, porque nós já estávamos em dezembro, eu não sei se ele se equivocou, eu não conheço o despacho dele, porque só chegou da EP em janeiro, eu já não estava lá mais, mas o juiz plantonista mandou cancelar a multa da empresa aí. Esse processo ainda não acabou, tanto é que ainda vai ser olhado ainda, vai acontecer perícia da qualidade, ainda tem muita coisa para rolar. O que aconteceu é um juiz plantonista naquele momento ainda voltou atrás da decisão que eu tomei naquele momento. Quero cumprimentar aqui o vereador Eliseu, também o vereador Coraúci, o Jean Coraúci, que está aqui com a gente também. Quero ver se você quer dar uma palavrinha antes aqui, depois eu prosseguir com as perguntas. Eu agradeço o convite, Paulo, agradeço a sua presença. Tenho certeza que a CPI vai caminhar, vai trazer uma luz sobre os casos, principalmente do tapa-buraco. A gente vai conseguir, tenho certeza que, ouvindo as suas explicações, as explicações que nós teremos no futuro, vamos conseguir colher bons resultados e principalmente saber por que do buraco ser do tamanho X e a gente pagar por X ao quadrado, X ao cubo. Então, tenho certeza que o valor vamos conseguir elucidar bastante. Parabéns, Paulo, pela CPI. Vamos trabalhar, tenho certeza que você, junto com os membros dessa CPI, o Eliseu, o André Trindade e os outros, conseguirão elucidar bem este caso. Obrigado pelo convite para estar ajudando aqui hoje. Obrigado por acompanhar aqui essa CPI. Tá? Deixa eu passar a palavra para o vereador Eliseu Rocha. Boa tarde a todos presentes, jornalistas, doutora Cláudia, auxiliando essa CPI, presidente Paulo Moda, Jean Coraúci, Antônio Elcio, obrigado pela presença também. Dizer que fico grato, muito grato de estar participando dessa CPI do asfalto. Eu já participo com o Paulo, se não me engano, acho que já é a segunda reunião que eu já participo. No final do ano passado tive a oportunidade também de estar presente ao seu lado. E dizer que o Paulo foi muito dedicado nesse assunto, pagando, Antônio Elcio, do seu próprio bolso, engenheiros, técnicos, para que pudesse fazer levantamento em alguns locais de Ribeirão Preto, para medir o produto aplicado, a quantidade aplicada, inclusive a qualidade também do produto aplicado, pagou do seu próprio bolso, e nós já estivemos conversando sobre isso, pelo seu empenho em elucidar esse caso, que para nós, na verdade, é um descaso que aconteceu em Ribeirão Preto. Gastou-se tanto com recuperação, com tapa-buracos, e nós somos considerados hoje a cidade número 1 do Brasil em número de buracos. Realmente é um título que nos deixa assim, muito triste, porque por onde a gente andava no nosso país, a gente só ouvia falar bem de Ribeirão Preto. E no último ano eu estive viajando para fora e as pessoas falaram assim: puxa vida, vocês, Ribeirão Preto, são a segunda cidade do interior de São Paulo em número de favelas. A segunda do interior de São Paulo em número de favelas. A primeira do Brasil em número de buracos. E também do interior, a primeira em corrupção. Então é triste para todos nós. Então nós que chegamos agora, nós temos a obrigação de recuperar essa cidade, para que amanhã os nossos filhos, nossos netos, tenham isso como exemplo. Porque, infelizmente, nós passamos por tudo isso. Você vem de um governo, Antônio Elcio, que surrupiou essa cidade. Conheço sua idoneidade, sei que, infelizmente, você estava ali naquele momento. Sei disso. Mas nós aqui, com essa CPI, nós temos a obrigação de levar para a sociedade uma resposta de tudo o que aconteceu. E é isso que essa CPI está fazendo, e é isso que o vereador Paulo Modas propôs e está se dedicando no seu trabalho. Eu espero que você possa nos ajudar
a elucidar tudo isso. Você, como foi membro do governo, participou do governo, que teve membros ali dentro que realmente participou dessa grande corrupção, que você possa colaborar com essa CPI, trazendo informações, porque isso só vai ajudar. Não é a minha cidade não, viu, Antonelson? É a cidade sua, dos seus filhos e de todos que aqui estão presentes. Muito obrigado, viu? Obrigado, presidente Paulo Modas. Obrigado, vereador Eliseu Rocha. Tonielson. Tonielson, João Lice, né? O advogado doutor João Lice está acompanhando o senhor Tonielson. Deixa eu falar. Olha, o que, assim, que me trouxe uma indignação nesse trabalho, assim, que eu falei, precisa ser ouvido, a gente precisa trazer essa... Foi o erro cometido de não fornecimento dos documentos. Por que essa empresa ganhou na justiça para ela não ser punida com essa multa e também com deixar de estar fazendo o trabalho na cidade e pagar a multa de contrato por romper esse contrato? Porque ela teve uma brecha. Essa brecha, eles entraram com um mandato de segurança e a justiça entendeu que eles não tiveram essa documentação fornecida no tempo hábil, é o que está nos autos do processo. Isso. Cumprimentar aqui o vereador, dizer que estou à disposição, sim, para o esclarecimento, agradecendo o Eliseu também. Pessoal, então, deixa eu esclarecer bem isso. O que a empresa pediu lá atrás e que não foi, naquele momento, dado a ela, a vistas, é um processo interno onde funcionários da autarquia, quando você abre um processo de sindicância, esse processo de sindicância é interno, é para verificar a conduta dos funcionários que estavam ali dentro da autarquia. E isso não, naquele momento, é de direito da empresa. Isso nós entendemos que você tem dados confidenciais dos funcionários da empresa. E isso quem estava sendo avaliado naquele momento não era a empresa. Tudo que era dela a gente deu vistas. O que a gente não deu vistas era aquilo que era relativo aos funcionários do DAERP. E a empresa, então, depois vai à justiça e pede ao juiz para ter vistas a esse processo de sindicância dos funcionários. E neste momento, então, a gente concede, já que foi uma ordem judicial, e o juiz entendeu que poderia se dar vistas, então a gente deu vistas ao processo de sindicância dos funcionários e autorizou, então, a empresa a verificar o conteúdo da sindicância interna. Isso não muda nada a figura dela. Ela teve um prazo para ela apresentar a defesa prévia e ela não o fez. Ela, com o pedido de vistas, o juiz deu a ela, ele suspendeu a contagem de prazo, que ela teria que dar a resposta dela, a defesa prévia dela, e dá 5 dias para ela tomar vista na sindicância. E após os 5 dias, para a vista de sindicância, ela reinicia a contagem dos 5 dias. Não é mais 5 dias. Isso é um termo jurídico, ela reinicia a contagem dos 5 dias. Então, você tem 5 dias para apresentar a defesa prévia. Então, começa uma contagem. Quando chega no meio dessa contagem, o juiz interrompe ela, ele suspende a contagem de tempo, concede 5 dias para vistas e depois reinicia. Então, reinicia de onde parou. Reinicia a contagem dos 5 dias. Foi isso que a empresa não se atentou e foi isso que a empresa não cumpriu. Por isso, a gente tomou as providências cabíveis e ela recorreu a um juiz de plantão, porque era Natal, era véspera de Natal, e nos festivos de final de ano, o fórum já tinha interrompido as suas atividades. Então, ela recorre a um juiz de plantão e esse juiz de plantão, então, concede a ela um documento que não chegou a tempos para que eu tomasse conhecimento. Então, aí a nova diretoria da autarquia é que vai precisar responder aí o que esse juiz alegou nesse documento que chegou em janeiro e também
qual a providência que ela tomou em defesa do patrimônio público municipal, ou do DAERP, qual é a atitude que ela está tomando para reaver esses recursos, que por uma denúncia sua lá atrás, e dos outros vereadores, foi constatada através de perícia judicial irregularidade. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, com certeza o novo superintendente vai estar sendo ouvido aqui nessa CPI, mas o caso agora seria o não fornecimento mesmo dessas documentação que não foram fornecidos, porque senão eles não teriam ganhado na justiça aí. E o que mais me indigna, que me deixa assim um pouco até preocupado, é o porquê que a EGEA aconteceu a mesma coisa. Então, me deixa assim, sabe, uma desconfiança do que pode estar acontecendo no DAERP, porque aconteceu mesmo com a EGEA, ela ia ser punida, ela ia devolver aos cofres públicos o valor das multas, ia deixar de estar prestando serviço, e o mesmo aconteceu. Então, eu acho que vem acontecendo, assim, pelo que a gente vê, alguma proteção a essas empresas, que a mesma coisa aconteceu, não era um erro a primeira vez, tá? E foi uma coisa que aconteceu bem recente, 2 meses atrás. Isso me trouxe, assim, sabe, uma falta de... Eu falei, precisa ser ouvido para saber se isso não está tendo uma cobertura para essas empresas. Vereador, eu acho que é função, sim, de vocês verificarem, estudarem e ver realmente se não tem nada acontecendo. Eu posso falar da minha parte aqui. Eu acredito, e aqui, isso, inclusive está o advogado que trabalhou comigo durante o período que eu estive no DAERP, o Dr. João Lister, pode ajudar a esclarecer posterior ele vai falar também, mas ele pode ajudar a esclarecer isso. Mas da parte que nos cabe, eu garanto que não tem nenhum tipo de problema. O que aconteceu foi que a empresa pediu vistas de um documento que não era falando sobre exatamente ela, e sim funcionários do DAERP. Então a gente não entende que tem que dar vistas de um processo de funcionários internos para a empresa. E isso ela foi para a justiça e pediu. Quando o juiz liberou, então tudo bem, a gente dá prazo para ela. Mas o que ela fez, nada disso livrou ela de nada. Porque aqui está o despacho do juiz, que fala o seguinte: Desarte concede em parte a liminar que foi pedido, para suspender o prazo de apresentação de defesa prévia. Então ele mandou interromper naquele momento, até que seja dada vistas para as providências acima consignadas, pelo prazo de 5 dias. Então, deu 5 dias para a empresa ir lá e tomar conhecimento da sindicância interna. Nós demos o prazo. Fim dos quais, então, após os 5 dias, reiniciará o prazo de 5 dias para a defesa prévia do impetrante. Então, o que acontece aqui? Ele tinha um prazo de 5 dias, ele interrompe esse prazo, dá prazo de novos 5 dias para ela tomar conhecimento, e depois de tomado conhecimento, volta aquele prazo dos 5 dias. Então você volta a contagem dele, e isso foi feito, e ela não apresentou defesa prévia. Então, não apresentando a defesa prévia, ela foi multada e punida. Ela poderia ter apresentado defesa prévia, e mesmo assim a gente ia avaliar e punir, porque a perícia e todo mundo comprovou que houve irregularidade. Lembrando que esse processo, nada disso acabou. Porque a atual administração tem que continuar com esse processo e a qualidade nem foi vista ainda, quanto à qualidade do serviço prestado. Então, o que aconteceu aqui foi, naquele momento, ela ganhou tempo. Nós precisamos lembrar que tanto essa empresa quanto a EGEA, ela utiliza-se aí dos melhores advogados que o dinheiro pode pagar. Então, ela corre atrás, ela vai, ela tem advogados, e eles vão, claro, tentar tudo que eles puderem. E aí, a Câmara Municipal, a Prefeitura, a nova diretoria do DAERP precisa também tomar todas as providências possíveis para defender aí o dinheiro que é público. Exatamente. Queria saber por que foi dada uma decisão
de punir a empresa tão rápido, se finalizou no dia 20, dia 22 foi dada essa punição. Vocês já estavam preparando alguma outra empresa para que a cidade não ficasse na mão nesse atendimento de serviço? Porque foi dado, punido a empresa rapidamente, de um dia para o outro, assim que recebeu a decisão da Justiça. Vereador, nós temos aqui, eu vou deixar depois com vocês toda a cópia dessa documentação, porque da outra vez nós encaminhamos para vocês o que a gente tinha até aquele momento. Então vocês têm já aí uma farta documentação de todo o processo de sindicância, processo das avaliações feitas, tudo estava aí. Porém, depois daquilo, algumas coisas novas foram feitas, e aí, enquanto eu estive lá até o final do ano, eu trouxe aqui para complementar a documentação de vocês. Está aqui, inclusive, e eu vou entregar para vocês na sequência, a decisão da Justiça de parar os 5 dias, para que vocês tenham conhecimento e possam continuar. E está aqui também a posição nossa. A partir do momento que vence-se o prazo, da empresa entregar a sua defesa e ela não faz, não tem por que eu não tomar a decisão. Aí eu poderia estar sendo acusado de prevaricação, por não tomar a atitude que eu deveria ter tomado. Então nós tomamos a atitude, não tem a questão de ser rápido ou não. A partir do momento que acabou o prazo dela, nós temos que tomar atitude. Eu poderia, por que não tomou? Está defendendo a empresa? Então nós tomamos a atitude. E a decisão foi encaminhada a vários setores, foi encaminhada ao setor de finanças para cobrar a multa da empresa, foi encaminhada ao setor de administração do DAERP para romper o contrato, e foi mandada à diretoria técnica também para que ela providenciasse um método alternativo até que pudesse ser feita a nova licitação. Como o ano já estava acabando, a gente então encaminhou, está aqui o despacho que ficou lá, de que o DAERP deveria estar fazendo provisoriamente até a nova licitação, que só aconteceria com o novo governo. Então não ia dar tempo de fazer licitação naquele período, tem que publicar edital, tem prazo. Então que o DAERP deveria, através da sua diretoria técnica e dos funcionários, para não deixar a cidade na mão, utilizar o método de massa fria, que é aquele método que não é o mais adequado, porque ele é caro, inclusive, e porque ele solta pedrinha, ele não é o mais adequado, mas o que não poderia naquele momento é que ficasse buraco na rua. Então que a gente fizesse isso emergencialmente e se iniciasse um processo de licitação, que, claro, só poderia ser concluído com o novo governo. O que aconteceu? O novo governo fez uma emergencial logo no início do ano, isso eu fiquei sabendo através dos jornais, porque não estou lá mais, mas fez uma emergencial, começou a executar o serviço e abriu o processo de licitação novo, que vocês estiveram acompanhando, os vereadores estiveram lá acompanhando o processo de abertura da licitação. Acompanhei tanto que essa empresa que lesou tanto a cidade aí pelos 282% do laudo pericial, estava concorrendo de novo. Como que pode uma empresa que foi constatado por um perito de que ela foi feito o serviço uma vez e pago 3 vezes, ela estava participando de uma licitação novamente por falta de interesse das pessoas correrem atrás? Por que não levou alguém da empresa, um advogado da empresa, um representante, para que fossem ler esses documentos lá dentro, essa sindicância lá dentro do DAERP? Tinha interesse, a empresa ela tinha que ter esse acesso a esses documentos. Por que ela não teve esse acesso a esse documento? Vai lá dentro, lê, para que ela tivesse o prazo, para que ela não deixasse de ser punida. Se ela não foi... se ela não leu, foi lá para ler essa documentação, ela, com certeza, a justiça ia dar ganho de causa para eles. Vocês sabiam disso, Daniel? Vereador, desculpa, mas não é bem assim que funciona. A gente tem que seguir regras, leis, e conforme... a gente não pode ir lá chamar a empresa e falar, vem aqui ver aqui o documento. Não, ela tem prazo, ela está usando de artifícios dela para ganhar tempo. Ela queria ganhar tempo. O que ela queria, eu imagino? Ela queria que terminasse esse governo sem dar tempo de multá-la ou de cancelar o contrato. Porque se essa atitude não fosse tomada na vigência do contrato dela,
ela não poderia mais ser multada. Então, ela ia acabar o contrato dela. Então, ela não ia ser mais multada. Então, ela estava tentando ganhar tempo, procurando artifícios. Tanto é que essa vistas no processo de sindicância não mudou nada a vida dela, não mudou nada a figura dela, porque ali ela não obteve nenhuma informação para isso. O que acontece é que ela ganhou tempo e a gente tomou a atitude de multá-la. Então, a atitude ela foi proibida por mim por 2 anos, porque assim falava o contrato. Ela foi proibida por 2 anos de licitar com a Daerp. Então, pelo aquilo que eu fiz, ela não poderia mais, por 2 anos, fazer contrato com a iniciativa pública. Talvez o que faltou, me desculpem, e sem querer ficar acusando a nova administração, mas essa pergunta tem que ser feita a eles quando entraram e receberam, porque eu não recebi nada do juiz até então, eu fiz tudo certo. A hora que o juiz chega com o juiz plantonista, que eu não sei se equivocou ou não, manda uma liminar suspendendo o que eu fiz, o Daerp, através do seu jurídico, deveria ter recorrido ou ido atrás para reverter essa situação. Não sei se o fez ou não, porque aí não cabe a mim, eu não estou lá dentro, não estou sabendo o que está acontecendo. De fato, era isso que eu ia perguntar. Se eles não recorreram, então, você não sabe Não disso. sei, não tenho essa informação. A superintendência do Daerp, com certeza, vai ser ouvida aqui para dar o seu depoimento. Deixa eu falar. O Daerp, vocês tiveram uma reunião com esse pessoal, passando isso para outra administração? Porque, tá certo, estava entregando um cargo, mas nós temos que preservar pela nossa cidade. Muitas reuniões. A atual administração... Vocês registraram isso em reunião? Perfeitamente. A atual administração, ela foi muitas vezes até o Daerp, a gente passou tudo o que estava acontecendo, todos os processos, toda a documentação, explicamos cada passo de todos os processos para eles. Passa a palavra para o vereador André. Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel, Paulo. Queria pedir perdão pelo atraso, mas o trânsito junto com a lotação dos bancos aqui no dia de hoje foi o quê? Dia 10, né? Praticamente dia 9, dia 10, imagina, né, Paulo? E agradecer ao vereador Jean por nos representar aqui. Agradecer a todos. Mas aqui nós chegamos aqui no meio. Cumprimentar o Paulo pela iniciativa e pela fiscalização combativa que tem feito. O asfalto de Ribeirão Preto, os buracos e depois asfaltados pelo Daerp, que são os do reparo das galerias, os reparos de vazamentos em Ribeirão Preto, são motivos que afligem a cidade até nos dias de hoje, né? Tem mandado, Paulo, insistentemente requerimento ao Daerp, uma situação que o buraco, quando é da infra, ele é um buraco superficial. Mas o buraco da Daerp, normalmente, ele tem a erosão, né? Ali por baixo e na Vila Tibério, está a ponto de acontecer ali uma catástrofe, de entrar um ônibus inteiro na Rua Paraíso ali, com a Luz da Cunha. E a gente é cobrado, realmente, a população em Ribeirão Preto ficou, por característica, aí sofrendo com os buracos, né? Se tornou a Buracolândia. E aqueles que são da infra, por desgaste, e aqueles do Daerp pelas obras que são feitas. E, como disse na reunião anterior, da preocupação do Paulo, porque essas empresas ganham as licitações, igual quem vai procurar emprego, né? Quem vai procurar emprego chega lá todo arrumado, com a camisa para dentro, com a barba feita, né? As melhores referências possíveis. Depois começa a trabalhar, né? Então a empresa, quando vai licitar, Paulo, ela traz toda a documentação, ela vem com todas as certidões, com toda a boa vontade, diz, eu quero ganhar e prestar um bom serviço. E depois a gente sabe que na prática são onde as fraudes acontecem, onde as empresas querem entregar menos do que aquilo que elas foram contratadas, né? Então é uma preocupação nossa, tem acompanhado aqui todo o trabalho do Paulo e prestado nosso apoio aqui na comissão para que isso seja sanado. As administrações passam e os problemas não podem continuar, né? Nós sabemos da dificuldade do agente público, às vezes, em lidar com esse tipo de empresa, né? E a gente agradece aqui na presença de vocês a disponibilidade em esclarecer, porque a população quer saber aonde vai o seu dinheiro e como podemos resolver essas demandas para que, se constatado de fato as fraudes ou a entrega do serviço cobrado metragem maior,
que essas empresas sejam expurgadas do ramo público e principalmente da nossa cidade, né? Então era essa observação que eu queria fazer. Ademais, não tenho nenhuma pergunta, mas em apoio aqui a todo o questionamento do Paulo, que está muito bem redigido e muito pertinente, Paulo. Obrigado, vereador André. Passar a palavra para o vereador Eliseu Rocha. Daniel, como eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpa a vocês, estava num outro compromisso, hoje está bastante puxado. Na verdade, a empresa foi notificada, como você estava dizendo, algumas vezes, correto? Sofreu algumas penalidades e aí foi feita a rescisão contratual, pelo que eu entendi. Então foi feita a rescisão contratual e aí o departamento ficou por um período sem esses serviços. Foi aquele processo que nós passamos, nós não tínhamos uma empresa para poder fazer o serviço, que aí começou a fazer com os próprios. Foi por aí, certo? Só para que eu possa me inteirar, ela recorreu para poder voltar no contrato, Antoniel, você sabe disso ou não? Não. O que acontece? Então, vou fazer só um breve relato para a gente entender. Essa empresa ganhou uma licitação já há alguns anos. Toda licitação pública ela ganha por 1 ano, podendo ser renovada até 5. Então ela já havia feito uma renovação, a segunda renovação, ela estava lá no seu 3º ano de execução. Poderia terminar, ou iria terminar, em dezembro já, mais 1 ano desse contrato. Ele deveria ser renovado. Então nós teríamos que fazer um aditivo contratual de prazo para que ela pudesse retomar ou continuar os serviços de execução. Esse contrato não foi feito. Então a gente optou por não renovar o contrato, já que havia já indícios comprovados. Quando o juiz contrata um perito, isso já é oficial, já é um documento oficial que foi comprovado a denúncia feita pelo vereador Paulo Motas. Então, nós já tomamos a atitude de não renovar. Então, ele não poderia continuar com o processo. O que poderia ser feito a mais, e foi feito, é que, além de não renovar, que já perderam o contrato em vigência, era de se multar a empresa a devolver o que falava em contrato em até 20% do valor do contrato, que nós fizemos, e impedir ela de licitar com a Daerp por 2 anos. Então, o nosso julgado interno lá para a empresa foi de que ela não poderia por 2 anos licitar com a Daerp, ela teria que pagar a multa e ela já perdeu o contrato em vigência. O que acontece é que ela vai até um juiz plantonista, porque o fórum estava já de recesso, e através de documentação, de falar contar o prazo de apresentação de alegações errados e tal, e o juiz concedeu a ela, ela não voltou a trabalhar, ela só não teve que pagar os 20%, e não foi impedida por 2 anos, mas o contrato foi rescindido, não foi renovado. Isso ela já perdeu. Agora, o que o Daerp tem que fazer, no meu entendimento, é recorrer desse juiz plantonista e falar, não, pera lá, o prazo foi contado, sim, está aqui, está explicado como foi, e impedir para que ela não participe. Mas ela participou e não ganhou, né, da licitação, mas ainda tem a multa aí dos 20% que tem que ser. Correto. E isso, vereador, nós estamos falando de 50% do problema. Certo. Porque o juiz, lá atrás, na denúncia dos vereadores, ele apontou 2 problemas. Eles apontaram o problema quanto à medição e quanto à qualidade. Quanto à qualidade, como o processo judicial é lento, nem foi indicado o perito ainda para ver a qualidade. Então ainda vai ter problemas, quer dizer, ainda não está perdido, isso ainda pode ser feito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Presidente Paulo Motas, gostaria que, com a sua permissão, se possível, que peça esclarecimento ao senhor superintendente se recorreu dessa ação, se não recorreu, por qual motivo, e também sobre o impedimento da construtora vir a prestar futuros serviços ao município. Com sua permissão, se possível for. Obrigado, vereador Eliseu. Então, o que a gente estava sempre questionando, às vezes ele falou aqui sobre a empresa não ser punida e ela continuar fazendo o trabalho, é porque ficou essa brecha. Essa brecha poderia ser evitada, entendeu? É onde que eu falo, por isso que eu venho
batendo nessa tecla, de por que o que aconteceu com a EGEA, mesma coisa, onde essa empresa poderia ter devolvido 500, R$1 milhão de multa para a população de Ribeirão Preto, para sanar pelo menos 1% do que foi levado da população de Ribeirão Preto, porque é impossível uma empresa pagar 3 vezes mais durante 9 anos, imagina isso, pagar 3 vezes mais por um serviço executado, e durante 9 anos, 8 anos, prestando esse serviço para a cidade, Eliseu. Então, se a gente precisa apurar muito bem, espero contar com a contribuição de vocês aí, o vereador André, o vereador Eliseu Rocha, para que a gente apure, ajude, porque vai continuar isso aí. Vamos apurar. Qualquer falha que eu achar que precisa ser ouvido, qualquer um, Tonielson, eu vou, com certeza, vou estar trazendo aqui para ser ouvido, para dar as explicações, porque a população de Ribeirão Preto não pode ser lesada com uma empresa dessa que vem aqui para prestar um serviço mal feito, de uma qualidade ruim e ainda cobrar 3 vezes mais pelo um serviço executado. Eu acho que nós como fiscal do povo, fomos confiados a fiscalizar o povo, nós temos que estar em cima mesmo, vendo. Então, isso é um papel da gente, pode ter certeza que mais pessoas vão ser ouvidas. O Daniel Bronde, mais pessoas vão ser ouvidas aqui, para que traga essas explicações, como é que pode ter acontecido de uma empresa que precisar ser punida a estar devolvendo valores aos cofres públicos e também ser punida a não estar prestando serviço mais para a população de Ribeirão Preto, está podendo concorrer, como eu vi agora em janeiro, uma nova licitação. Então, vamos ser apurados, sim, com certeza, vamos apurar a todos que tiverem aí. Foi aquela pessoa que prestou serviço, ganhou da população de Ribeirão Preto, e, por sinal, sempre a Prefeitura de Ribeirão Preto é um dos melhores salários pagos no estado de São Paulo, para que essas pessoas tenham que ter os cuidados de estar olhando. Imagina as pessoas que tinham que estar medindo, fazer essas medidas, Tonielson, essas pessoas deixaram de fazer, ganhando da população de Ribeirão Preto, dando essas brechas para que a empresa pudesse lesar a população de Ribeirão Preto. Bom, eu queria... Só para cortar um pouquinho, presidente, eu pedi uma autorização para o senhor, eu estou aguardando a sua resposta. Se nós podemos fazer essa solicitação ao jurídico, porque se recorreu, se explique que sim, se não recorreu, por que não, que se dá tempo, vamos recorrer. E também o impedimento da empresa. Gostaria que o senhor pudesse autorizar para que constasse isso em ata, para que a doutora Cláudia possa fazer a anotação. Agradeço, vereador Eliseu, com certeza, tá? A gente vai fazer a convocação dele sim, para que dê essa explicação, porque se foi dado, se deu continuidade ou não, porque até esses laudos aí a gente ainda não tem. Pode constar em ata, tá? Obrigado, não? Eu queria fazer, então, a entrega para vocês de vários documentos depois daquela primeira fase. Então, aqui o documento que foi encaminhado à AJUR para que tomasse todas as providências necessárias para buscar esses recursos e continuar. Eu não sei o que aconteceu depois, mas inclusive essa licitação, ela previa um seguro bancário. E esse seguro, a gente tem direito a receber do banco que foi o garantidor também dessa licitação. Então, está aí a determinação para que ela pudesse buscar esse seguro e tomasse todas as iniciativas. Então, aqui, o processo administrativo, que pede para rescisão do contrato e também a multa... A multa contratual aí, a gente tinha ainda uma medição a pagar. Eu não autorizei essa medição e pedi para fazer compensação para que, ao invés de pagar, que se descontasse a multa que eles tinham que pagar para a gente. Então, isso foi feito na época, está aí o documento, eu não sei a partir do dia 1º de janeiro, mas aí foi feito esse pedido. Foi feito também um pedido à diretoria técnica que iniciasse um novo processo de licitação, mesmo não sendo feito durante o meu período, mas que no período subsequente, que eles pudessem abrir uma nova licitação com um novo vencedor para que a cidade não perdesse ficando com os buracos. Está aqui o recurso que a Mataré entregou fora de tempo. Então, fora do tempo, ela foi protocolar no final do ano, lá já não cabia mais esse recurso. E aqui aí também
ao mandato de segurança. O que foi para o juiz lá, o que o juiz deu o prazo de 5 dias que eles alegaram, está aí para vocês terem conhecimento. A partir do dia 1º de janeiro, é uma nova administração, então eu recebi um telegrama me convidando, do diretor comercial e financeiro, me convidando a ir ao DAERP, num prazo de 24 horas, para que eu fizesse um novo empenho, porque eu cancelei o empenho para pagamento, que eu fizesse um novo empenho para pagamento da Mataraia. Então, que dia? Isso chegou para mim no dia... Me ajuda a achar aqui o data... Não tem a data aqui. Vê se no envelope pelo lado de fora tem a data. Pelo lado de fora não tem? Não tem também. Isso aconteceu já neste ano. Eu recebi esse telegrama me convidando a ir lá para fazer o empenho para pagamento da empresa. E aqui, ó, foi entregue no dia 7 de abril, o meu para eles. Então, esse daí foi no dia 6 de abril. 5 do 4. Isso. Dia 6, então, eu fiz a contranotificação, avisando eles o seguinte, que no período em que eu estava lá, no período de... Tá aqui, eu vou deixar cópia desses telegramas também, que no período que eu estava lá, eu não recebi nenhuma decisão judicial. Então, de que se essa decisão chegou na nova administração, que eles deveriam tomar essas providências nesse ano. Então, não foi feito pagamento durante o ano em que eu terminei lá. E o senhor não fez o empenho? Não fiz o empenho. Muito bem. Então tá, vamos constar em ata, tá? Vai nos ajudar aí para ser ouvido o próximo superintendente e a gente vai constar em ata, tá? O vereador quer mais indagar alguma coisa? Não, diante dessa informação do ex-superintendente, eu gostaria que constasse também que pudesse nos informar, já também através de ofício, se foi feito esse empenho conforme ele relatou. Tá bom, consta em ata, tá? Declaro encerrado hoje essa CPI, tá? E falo caso precisar de mais alguma informação, a gente vai convidar vocês, tá bom? Eu me coloco à disposição e queria só parabenizar vocês, principalmente o vereador Paulo Modas, porque iniciou isso lá atrás, né? Então, se ele não tivesse feito a denúncia, nada disso estaria acontecendo aqui hoje. E a coragem de vocês de continuar isso, porque a gente vê na coisa pública, muitas vezes o pessoal fala mal de tudo que acontece, mas quando a gente está lá também é muito complicado, por exemplo, ir atrás dessas empresas. A própria IGEA, fora de Ribeirão, você notifica, eles não recebem, é uma dificuldade danada. E eles têm bons advogados que ficam procurando jogar isso para frente. Então, se não tivesse aí o pessoal realmente fiscalizando de olho, vocês aí dando essa força, não ia chegar em lugar nenhum. Então, parabenizar a atitude dos vereadores aí de tomar as providências necessárias. Obrigado, senhor Tonielson. Quero dispensar a fala do senhor João Lite, porque já foi declarado aqui pelo secretário, tá? Porque ele falou que já foi declarado, a gente já está satisfeito aqui com as informações, tá? E agradecer ao vereador Eliseu Rocha, também o vereador André Trindade, por comparecer, acompanhar a gente nesse trabalho. Agradecer ao João Liste, que veio com nós, doutor João Liste, e também ao Tonielson, que compareceu com nós aqui para estar dando essas explicações. Pode ter certeza que a gente vai dar continuidade, que cada centavo que foi levado da população de Ribeirão Preto, a gente vai querer reaver esses valores para a população de Ribeirão Preto. Então, por isso que a gente insiste, se tiver que chamar qualquer pessoa que seja, tiver que chamar quem foi a prefeita, quem foi o secretário, de onde foi que seja, com certeza nós vamos estar chamando aqui para nós reaver esses valores para a população de Ribeirão Preto. Obrigado, viu? Também quero agradecer, muito obrigado, Tonielson, obrigado a todos presentes, parabéns, Paulo Modas, obrigado, vereador André, e muito obrigado, doutora Cláudia, por estar auxiliando nessa CPI. Abraço, boa tarde a todos. Parabenizar o vereador Paulo Modas e a coragem do Tonielson, principalmente no momento difícil da administração do DAERP, com todos os escândalos, aquele momento deflagrados, e que pôde passar limpo no momento que esteve nesse final
trabalhando com honradez e a gente acompanhou muito isso. E agora não se furtando também a dar todas as informações aqui à CPI, que é muito importante. Parabenizar o vereador Paulo Modas mais uma vez pela combatividade e pelo espírito público de cumprir a sua função de vereador, que é fiscalizar. Obrigado. Declaro encerrada essa reunião do dia. Obrigado, viu?